Amados irmãos, graça e paz, boa noite a todos. É com muita alegria que nós chegamos até você por meio dessa transmissão. Estamos aqui na primeira Igreja Batista em Porto de Santana. O templo aqui, os bancos estão vazios e nós estamos com essa equipe aqui para cultuar ao Senhor e desse modo convidar você a cultuar a Deus conosco. Quero convidar a você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor neste momento. Amado Deus, Deus Todo-Poderoso, na Tua presença estamos, Senhor, nesta noite e queremos clamar em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, ó Deus, derramada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha em nosso socorro, ó Deus. Nesse tempo tão conturbado, nesse tempo onde nós carecemos dioturnamente de um direcionamento dos altos céus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Seja, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sê conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Acrescenta a nossa fé para contigo, Senhor. E receba, Senhor, este culto em cheiro suave, em forma agradável a Ti. E permita, ó Deus, que todos os atos deste culto chegue também em cada coração e possa promover, ó Deus, possa promover edificação e possa promover salvação para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor, escrita pelo salmista Davi, Salmo número 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a Tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo nos Teus céus obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que te lembre deles, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da Tua mão, e sobre os Teus pés tudo lhe pusestes, ovelha e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, vamos adorar com cânticos e hinos que exaltam o Teu grandioso nome. Poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar a irmã Cláudia a falar com Deus neste momento, orando ao Senhor.
E dessa forma nós estaremos assim ministrando a palavra de Deus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por esses louvores entoados, pela Tua palavra lida, que exalta o Teu santo nome, ó Pai. Abençoa todas as famílias, ó Deus, que estão ao alcance desse áudio, desse vídeo, Senhor. Que sejam ricamente abençoados por Ti, Senhor. Abençoa a mensagem que estaremos ouvindo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor venha falar grandemente em nossos corações. Muito obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a todos vocês que estão ao alcance dessa transmissão, hoje é o dia 5 de abril e nós ainda estamos no meio dessa provação, dessa luta. E nós certamente estamos prontos e em todo momento prontos a ouvir a voz do Senhor. Aquilo que Ele quer falar conosco no meio da tempestade, aquilo que Ele quer falar conosco no deserto. E numa das ministrações que eu fiz, usei uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que Deus, Ele matricula o crente na escola do deserto. Ele matricula o crente porque o crente precisa passar pela escola do deserto. E nos desertos da nossa vida, nós passamos por aflições. Nos desertos da nossa vida, nós passamos por lutas ferrenhas. Passamos por dificuldades tremendas. Mas, como eu já disse, nós cremos plenamente que Deus está conosco. Mas aflições são aflições, lutas são lutas. E mesmo na plena ciência, na plena certeza de que Deus está conosco, nós certamente, em alguns momentos, ficamos temerosos. Nós somos simples seres humanos. O próprio Senhor Jesus Cristo, na maior das suas provas, quando estava aqui em carne junto conosco, Ele sentiu isso que eu estou dizendo na pele. Quando lá no Getsemane Ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Assim certamente nós, nesse tempo, nós poderíamos dizer isso também. Pai, não seria possível tirar tudo isso que estamos vivendo? Ou uma oração que eu tenho feito constantemente: Senhor, abrevia esse tempo, porque nós temos sido orientados de que vai ser ainda muito prolongado, nós teremos ainda semanas e semanas. Mas a oração, a minha oração e a oração dos crentes aqui no Brasil, e creio que no mundo inteiro, sem contrariar as recomendações médicas, as recomendações da ciência, os protocolos governamentais, sem querer contrariar nada disso, mas eu tenho clamado ao Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro e tenha misericórdia de nós. Mas é muito próprio do tempo das aflições nós ficarmos angustiados. É muito próprio do tempo dessas lutas ferrenhas nós ficarmos muitas das vezes com um espírito deprimido. Porque lutas, elas nos afligem. Por exemplo, a gente já está percebendo as crianças que já estão dentro de casa há alguns dias, eles já estão querendo, eles sentem necessidade de sair. Há poucos dias, numa forma de tentar amenizar, eu consegui fazer com que 2 das amigas da minha filha pudessem conversar as 3 juntas via rede social, para tentar amenizar um pouco dessa aflição, um pouco desse momento que estamos vivendo.
Então, nos desertos da vida, nós passamos por aflições. Nos desertos da vida, nós passamos por lutas ferrenhas. Passamos por pequenas provas. Aquelas provas que muitas vezes se estabelece de manhã e antes do meio-dia já se resolveu. Ou se levanta no meio do dia e antes de fecharmos nossos olhos para dormir, nós já chegamos em casa e as coisas já se resolveram. Muitas vezes nós nem damos atenção a essas provações, essas lutas pequenas. Mas, queridos irmãos, nós também passamos por provas gigantescas, desafios gigantescos, como esse que nós estamos vivendo nesse tempo. Desafios que têm poder, desafios que conseguem parar o mundo, como estamos vivendo. Nações, potentes nações, que acreditavam que passariam de forma amena, nós estamos observando no dia de hoje que estão adotando também os mesmos protocolos de todas as nações, porque estamos percebendo que não é uma falácia, estamos percebendo que de fato nós estamos numa situação, numa circunstância que é terrível, que é tremenda. Então existem provações pequenas, que no mesmo dia se resolvem, mas existem provações e lutas gigantescas, desafios que conseguem parar o mundo como esse que nós estamos vivendo. Ao longo da nossa caminhada, nós vemos e nós ouvimos muitas coisas que promovem alegria ao nosso coração, mas também nós vemos e ouvimos coisas que se transformam em verdadeiros pesadelos em nossas vidas. Então, ao longo da nossa caminhada, os nossos olhos, nossos ouvidos, eles vão ver, eles vão ouvir coisas que vão alegrar o coração, mas coisas também que vão se transformar em terríveis e tremendos pesadelos em nossas vidas. Eu trago, por exemplo, em meu coração, coisas que eu vi e ouvi, que todas as vezes que eu me lembro, alegra, enche meu coração de alegria. Mas eu também já ouvi coisas que todas as vezes que eu lembro, a minha alma se estremece e eu fico triste, eu fico muitas vezes até com o mesmo sentimento de estar também lá no Getsemane, na acepção da etimologia da palavra Getsemane, prensa de azeite. Na verdade é esse sentimento. Parece que nós estamos sendo moídos e remoídos, porque quando relembramos aquilo que nós já vimos e já ouvimos e que entristeceu o nosso coração, dá a impressão que nós estamos voltando lá no passado e aquilo maltrata a nossa alma, maltrata o nosso coração. Mas o grande problema é que nós não temos controle sobre essas coisas. Por exemplo, hoje mesmo eu ouvi a história de um menino. Um menino cujos pais, o papai e a mamãe, ambos foram assassinados na frente do menino. E a imprensa foi até a casa do menino para entrevistar a família. E havia um adulto falando em nome da família. Esse menino chega. E tentam impedir o menino de se aproximar. Mas o menino diz, não, eu quero falar. Então é concedida a voz ao menino. E o menino abre a sua boca com lágrimas nos olhos. Diz assim: eu sou culpado pela morte do meu pai e da minha mãe. E um silêncio se faz terrível naquele ambiente. E aquele menino diz assim: meus pais já estavam
vindo para casa. E eu pedi: pai, eu quero ir no shopping, eu preciso ir no shopping. E os meus pais me levaram. E quando nós estávamos preparando para vir embora, apareceram 2 homens e mataram meu pai e a minha mãe dentro do nosso carro, na minha frente. Eu sou culpado pela morte do meu pai e da minha mãe. Essa é uma história real, uma história verídica. E certamente todos nós temos histórias, talvez não tanto com a dramaticidade dessa história, mas nós sempre temos alguma história para contar, algo que rasga a nossa alma, o nosso coração, algo que nos maltrata. E eu penso que só Deus, só o Senhor, para aliviar a dor da alma daquela criança. E esse relato acontece quando esse menino tem apenas 9 anos de idade. Então, o grande problema, queridos, é que nós não temos controle sobre essas coisas. Não temos controle sobre o que vai acontecer. Nós não temos controle pelo que vai acontecer ainda essa noite, o que vai acontecer amanhã de manhã, o que vai acontecer durante essa semana, o que vai acontecer na semana que vem. Nós não temos controle sobre essas coisas. Não temos controle sobre isso. E isso certamente dá um aperto em nosso coração. Isso nos faz sofrer muito mais quando nós pensamos. Nós não sabemos o que e como e quando vai acontecer. Nós não temos controle sobre essas coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos como vai acontecer e nós não sabemos quando vai acontecer. E na maioria das vezes, quando acontece, nos pega desprevenidos. Raras são as vezes quando nós somos submetidos a intempéries dessa vida, onde nós estamos preparados e prevenidos. Na maioria das vezes, nós somos tocados no nosso pé de apoio. Na maioria das vezes, quando acontece, nós estamos desprevenidos. Quando você lê o livro de Lamentações de Jeremias, e quando você faz essa leitura desde o primeiro versículo, e que você observa os lamentos e as queixas do profeta, você exatamente percebe isso, você vê exatamente isso. Tudo isso que eu estou narrando, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou pregando, desde o início desta mensagem, na verdade, isso pode ser transportado para dentro do livro Lamentações de Jeremias, porque quando a gente lê o livro de Lamentações de Jeremias, desde o primeiro versículo, e quando nós contemplamos os lamentos e as queixas do profeta, é disso que ele está falando, é sobre isso que ele está falando. E eu separo aqui, eu peço que você abra, por favor, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, lá no livro do profeta Jeremias, mas na sua carta chamada Lamentações, no seu livro chamado Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, eu quero que você vá comigo, por favor, ao verso 18. Lamentações 3, verso 18. Lamentações 3, verso 18, é o clímax de tudo isso que eu estou falando. Lamentações 3, 18 é o ponto alto do lamento e da queixa do profeta Jeremias. Lamentações 3, 18 é uma síntese da dor do profeta e certamente em muitos momentos de nossa vida pode ser a síntese da nossa queixa, a síntese do clímax da nossa tribulação.
E a palavra de Deus nos diz assim, exatamente o seguinte no verso 18, Lamentações 3. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Esse é o sentimento do profeta Jeremias. Não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Jeremias estava desesperado. Jeremias estava sem esperança. Esse é o sentimento que ele apresenta diante de Deus, e certamente, nesse tempo que estamos vivendo, possivelmente, muitas pessoas ou muitos de nós também estão desesperados, estão sem esperança. O profeta ainda fala no verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Jeremias está dizendo, olha, todos os relatos que eu fiz até agora está maltratando a minha alma. Queridos irmãos, a tendência natural, quando nós estamos sem esperança, ou quando nós estamos desesperados, a tendência natural nossa como seres humanos é focar só naquilo que não dá certo, é só naquilo que está dando errado, é só naquilo que a gente percebe que não tem solução. Por exemplo, a Bíblia nos conta uma história e ela revela para nós exatamente, aliás, várias outras histórias a Bíblia ela conta, e ela conta histórias de pessoas que em momentos de desespero, em momentos do clímax da sua luta, da sua dor, no momento onde achavam, inclusive, que estavam sozinhos, nesses momentos eles entraram em desespero e temeram pela própria vida. Inclusive, nas pregações que eu fiz aqui, a primeira pregação nesse formato de culto online, eu preguei sobre a tempestade no mar. E nós encontramos ali os discípulos desesperados. Os discípulos não conseguem encontrar naquele momento de luta, de sofrimento, algo que possa dar esperança a eles, e eles temem pela própria vida, eles acreditam verdadeiramente que vão morrer. Nós podemos anunciar para vocês muitas outras histórias que possam mostrar e possam ilustrar esse sentimento, mostrando exatamente que é o mesmo sentimento do profeta Jeremias. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos que estão participando dessa transmissão, que estão recebendo esta palavra, que estão participando deste culto, se nós nessa hora não olharmos na direção certa, se nós nessa hora não conseguirmos nos apegar num ponto de apoio que seja a nossa esperança, certamente a nossa tendência é acolher em nosso coração todos os sofrimentos da nossa vida, tudo que deu errado, tudo aquilo que nos causou sofrimento, tudo aquilo que nos causou vergonha, tudo aquilo que nos maltratou durante a caminhada da nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor, que apesar de Jeremias chegar no clímax da sua luta, da sua dor,
nessa hora, Deus se faz presente na sua imanência. Deus é transcendente lá no seu trono glorioso, mas Deus também é imanente, Ele está conosco, Ele está perto de nós, e muitas vezes, no silêncio, nosso sofrimento, Ele está batendo em nossas costas e dizendo: não desanime. E é o Espírito Santo que se encarrega de fazer isso, de nos lembrar exatamente de todas as bênçãos que estão disponíveis para nós. E é nessa hora, glória a Deus, que Jeremias fala o que está registrado no verso de número 21, que ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se tudo que eu pensei até agora tem me trazido ao clímax de duvidar da presença de Deus junto a mim, se tudo que eu tenho pensado agora me levou a dizer: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou, então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí é o momento de tomar decisão. No clímax da nossa dor, da nossa prova, do nosso sofrimento, nós precisamos tomar uma decisão muito séria. Alguém já disse que se alimentarmos nossos medos, a nossa fé morrerá, e nós seremos capazes de dizer: não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Se alimentarmos nossos medos, a nossa fé morrerá, mas se alimentarmos a nossa fé, os nossos medos serão aniquilados, os nossos medos morrerão para a glória do nome de Jesus. E é exatamente essa a decisão. E Jeremias toma a decisão mesmo no momento de dor. Ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E sabe o que nos dá esperança? Ele fala no versículo 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. Jeremias não está mais desesperado. Renova a esperança de Jeremias quando ele diz: portanto, esperarei nele, porque ele toma decisão, apesar de todo o sofrimento que eu estou passando e que já passei, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero ocupar a minha mente com aquilo que me leva para frente. Eu não quero ocupar a minha mente com aquilo que me deixa acabrunhado num canto, com medo, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá força para caminhar, aquilo que me dá força para andar em novidade de vida na presença do Senhor. E a resposta é essa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a resposta para esse tempo. Essa é a resposta para essa geração. Apesar do pavor que o coronavírus tem promovido no mundo inteiro, apesar de tudo isso, no meio dessa turbulência que estamos, pode ser que alguém que esteja ao alcance dessa transmissão já tenha dito: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou, eu não acredito mais. Mas eu quero te convidar a contar as bênçãos,
Quantas bênçãos, quantas são. E aí você vai se ver surpreso quanto Deus tem feito por você, como Ele tem te guardado, como Ele tem te protegido. E certamente nessas horas de pavor, de luta, de provações, muitas vezes não sabemos o que estamos dizendo. E é por isso que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 26, diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Nessas horas do desespero, quando falamos, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou, o Espírito Santo, na verdade, intercede por nós nessa hora. O Espírito Santo vai dizer para Deus exatamente, certamente era o que Jesus com seus lábios estava dizendo no Getsêmani: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, Ele mesmo, sabia da necessidade da sua missão, Ele não poderia voltar atrás, por isso que Ele diz: mas seja feita a tua vontade. E é por isso que Ele falou para cada um de nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E não só isso, Ele venceu a própria morte, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, queridos, nesse momento de desespero, nesse momento de luta, de provação, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o mesmo Jeremias que diz isso no versículo 18, é o mesmo que vai dizer no versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que toda manhã o Senhor renova a sua misericórdia sobre a minha vida, para a glória do nome dEle, porque Ele é fiel. Sabe qual a nossa postura diante de tudo isso, como crentes no Senhor Jesus? Uma direção é fornecida lá no Salmo 103. Salmo 103 diz assim, Salmo de número 103: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O salmista está dizendo, quando fala bendiga a minha alma, o Senhor está dizendo: alma, fale bem de Deus. Alma, fale bem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Alma, fale bem do Senhor, e tudo que há dentro de mim, fale bem do Senhor, fale que o Senhor é bom. E Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É isso que o salmista fala, e nós precisamos dizer isso para o mundo nesse tempo de luta e provação. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Ó minha alma, fale bem de Deus. Deus é bom, Deus é cuidadoso, Deus é misericordioso, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. E se não fossem essas misericórdias, nós seríamos consumidos. Queridos, eu quero desafiá-los a seguir as orientações governamentais. Se tem pessoas entendidas e são preparadas para nos orientar acerca do isolamento social, eu digo, então siga essas orientações. Faça isso. Vivemos um momento difícil, precisamos então seguir essas orientações. Mas eu quero falar também da necessidade de se preparar para tempos que, não só nesse tempo do coronavírus, mas em qualquer outro tempo, porque essa crise vai passar, certamente vai passar, em nome de Jesus. Nós vamos voltar à normalidade em nossas vidas, aqui no nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, no mundo. Mas uma luta vai continuar,
durante toda a nossa existência. É exatamente a luta de saber se o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque eu digo que isso é muito mais terrível do que uma pandemia. Porque os danos de uma pandemia, dependendo de como você se apresenta diante de Deus, é um dano que vai ficar somente aqui nesse mundo, nesse planeta. É um dano que pode realmente maltratar a nossa carne e até nos levar ao óbito. Mas eu quero falar para vocês que existe um dano muito pior, que é o dano do pecado. E que se nós não nos prepararmos também para isso que é tão terrível no aspecto espiritual, quanto o coronavírus é e tem se apresentado terrível no aspecto físico. Então isso vai passar, e eu quero te desafiar em nome de Jesus, nesse tempo que você está sensível, porque certamente muitas pessoas estão olhando para Deus de maneira diferente, porque a crise promove isso. Pessoas que não acreditavam, hoje estão dando glória a Deus. Pessoas que não se rendiam ao Senhor, estão se rendendo aos pés do Senhor. Obviamente, muita gente que não crê em Deus, prefere colocar a culpa em Deus. Prefere colocar a culpa em Deus e continuar na sua vida como era. Mas eu quero, em nome de Jesus, convidar a você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça isso. Entregue-se a Jesus. Renda-se ao Senhor. No meio dessa luta, dessa provação, o melhor lugar, o lugar mais seguro no aspecto científico, no aspecto governamental, o lugar mais seguro é dentro da nossa casa. E é verdade. No aspecto físico, sim, mas no aspecto espiritual, o lugar mais seguro é nos braços do Senhor nosso Deus, com o nosso nome escrito no livro da vida. E eu acredito plenamente que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E é tarefa do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você que está ouvindo esta palavra e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu te convido, renda-se ao Senhor. Confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Jesus. Aos crentes, vamos nos render ao Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade então para nos ajuntarmos sem estarmos juntos, porque algo extraordinário está acontecendo. E nós descobrimos algo nessa pandemia que é maravilhoso. Se algum dia quebrarem os nossos templos e não nos deixarem entrar no templo para cultuar o Senhor, a igreja continua viva e continua ativa para a glória do nome, para a glória do nome do Senhor, porque a igreja não é tijolo, não é parede. Igreja é composta por gente, por pessoas que creem no nome do Senhor, por pessoas que adoram o Senhor, e nós vamos continuar avançando e anunciando que Deus é bom, e que Deus se importa conosco, e que Deus permite que a sua misericórdia se renove em cada manhã em nossa vida, para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, crentes em Jesus, aproveite essa oportunidade para experimentar, eu sei que muitos já têm experimentado, para experimentar um genuíno avivamento de uma redenção verdadeira aos pés do Senhor nosso Deus. Então fica aqui esse apelo em nome de Jesus. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus, se você ainda não fez. E santifique a sua vida, você crente em Jesus, independente da sua confissão, independente do seu credo religioso, renda-se ao Senhor. E eu encerro a minha palavra já convidando os instrumentistas e vocalistas para estar nesse momento de louvor e adoração ao Senhor, nos conduzindo num cântico que tem tudo a ver com aquilo que eu preguei, um cântico que nos leva exatamente a pensar, a refletir sobre o papel de Deus, o papel do Senhor, o nosso Criador, nesse momento de luta, de provação, nesse tempo de pandemia.
eu quero te convidar em nome de Jesus a cantar conosco esse cântico, esse louvor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. E nessa hora, enquanto você canta, enquanto o Ministério de Louvor está nos conduzindo, aí na sua casa, adore ao Senhor e interceda por aquelas pessoas que porventura estejam aí com você. Silenciosamente peça a Deus para que fale no coração dele, para que essa noite seja a noite de salvação, para que nessa noite ele possa, aí no seu lar, levantar a sua mão para Jesus, dizendo: eu creio, eu aceito, eu me rendo a Jesus. Também nessa noite também seja uma oportunidade de crentes que estão afastados da presença do Senhor para voltarem ao aprisco. E você voltando vai descobrir que o seu Pai amoroso, Ele está te aguardando já há muito tempo. Volta para casa. Crentes em Jesus, você está em plena comunhão com o Senhor, então apegue-se mais a Deus. Comprometa-se mais com o reino do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar. Tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu espero em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Ao som do instrumento, eu quero fazer um apelo neste momento, em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui vão estar orando por você, aí onde você está, em nome de Jesus. Você tem duas possibilidades em suas mãos. Uma possibilidade é colocar a culpa em Deus, em tudo isso que está acontecendo, tudo isso que já aconteceu na sua vida. É uma saída. Tornar Deus culpado, colocar Deus no banco dos réus e dizer, como Jeremias falou, no auge ou no clímax da sua dor:
não tenho mais esperança, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. Você pode tomar essa decisão. A outra decisão é você tentar se afastar um pouquinho, alçar sua visão de um lugar mais alto e contemplar que Deus é contigo, Deus é com você em todos os momentos e Ele tem te protegido, tem te guardado. E eu tenho certeza de que se Deus pudesse neste momento falar com você e explicar tudo do porquê e para quê, certamente você seria convencido. Mas na verdade isso não vai acontecer de imediato. Na verdade, a sua caminhada com Deus, se você tomar a decisão que Jeremias tomou, apesar de dizer que a esperança no Senhor havia acabado, mas ele teve a simplicidade, a humildade, a sensibilidade de olhar para Deus e dizer: apesar de tudo isso, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me leva para frente, aquilo que transforma a minha vida. Então é uma outra escolha que você pode fazer. Olhe para Deus, confie no Senhor, a sua boa mão está nos guardando, nos protegendo. Renda-se a Jesus. Eu convido a você nessa noite, confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não posso pedir a você para levantar a mão, porque aqui eu não posso te ver. Você está me vendo, eu não posso te ver. Mas aí onde você está, Deus está te vendo. E você pode falar para Ele agora: Jesus, eu entendi que essa palavra é para mim, eu quero me render, por isso eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, único e suficiente Salvador. E eu creio, pelos olhos da fé, que nesse momento crentes estão se reconciliando, crentes estão se consagrando a Jesus. Por isso eu quero orar com vocês, em nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, olha os teus filhos, Senhor, onde quer que estejam, na sua luta, no seu sofrimento, na sua provação, ó Deus, coisas, situações e circunstâncias que são capazes de penetrar em nossa alma e muitas vezes são capazes de rasgar a nossa alma ao meio, Senhor. E é nesse momento, Senhor, que muitas vezes nós somos capazes de falar como Jeremias, que a nossa esperança no Senhor acabou. Ó Deus, estamos vivendo um momento como esse, um tempo como esse, onde muitas pessoas estão entrando em desespero, Senhor, mas a nossa oração em nome de Jesus é que o Teu Santo Espírito visite cada um dos Teus filhos, trazendo exatamente aquilo que Jeremias também falou: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero ocupar a minha mente com aquilo que me dá esperança, com aquilo que me aproxima de Deus. Ó Pai, tome em Tuas mãos os Teus filhos que nessa hora estão aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Tome em Tuas mãos, Senhor, os Teus filhos que estão se reconciliando também com a igreja do Senhor. E toma os Teus filhos que estão se consagrando mais e mais para ter plena comunhão com o Senhor. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa oração. E recebe os Teus filhos em Teu santo e bendito altar, pois eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Como eu disse, nós somos da Primeira Igreja Batista em Porto Santana, mas você que aceitou a Jesus, onde quer que você esteja, você pode procurar uma igreja, independente da denominação, onde quer que você esteja, e sirva a Jesus lá, de coração, a menos que você vá a uma igreja e eles não têm Jesus como Senhor e Salvador. Mas se Jesus é Senhor e Salvador,
siga Jesus nessa comunidade de fé, nessa comunidade cristã. E você que se reconciliou, procure também a comunidade de fé. Sirva ao Senhor em novidade de vida. E vocês, crentes em Jesus, que estão se consagrando, estão aproveitando essa oportunidade para um avivamento genuíno, continue firmes na presença do Senhor. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Daqui a pouco estaremos orando mais uma vez, encerrando assim o culto dessa noite, em nome de Jesus. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos assim encerrando o culto dessa noite, e mais uma vez muito feliz por poder ser canal de bênçãos, para que a palavra do Senhor, para que cânticos e hinos que exaltam o nome do Senhor e a palavra pregada pudesse chegar à sua casa, ao seu lar, ao seu coração, à sua alma. Estamos felizes por ser instrumentos do Senhor nessa geração. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero te pedir mais uma vez a fechar os olhos. Nós vamos orar, encerrando assim o culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós estamos no intuito de encerrar este culto, mas também cientes de que nós somos templo do Teu Santo Espírito e não encerramos o culto nunca, porque sempre estamos na Tua presença.
Perdoa-nos, Senhor, porque dado a nossa fraqueza, a fragilidade, a imperfeição, nós somos pecadores. Mas quando cometermos falhas, Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos purifique e nos faça como um vaso nas mãos do oleiro, nos transforme para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que nesse tempo, onde está muito propício para a desesperança, que em nome de Jesus, nós possamos declarar em todos os cantos desse bairro, desse estado, da nossa cidade, do Brasil, do mundo, Senhor, que possamos declarar que a nossa esperança tem nome, e a esperança é Jesus, a esperança é Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus nós clamamos, mais uma vez, isso tem sido o nosso clamor, venha ao nosso socorro, Senhor, abrevia esse tempo, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, assim como o Senhor falou com Abraão, que por 50 justos o Senhor pouparia Sodoma e Gomorra, nós te pedimos, olha para cá, Senhor, olha, Senhor, a nossa justiça não é nossa, a nossa justiça vem do Senhor, nós somos justificados pelo Senhor, e por isso nós te pedimos, ó Deus, pelo teu povo, Senhor, poupa o nosso bairro, Senhor, pelo teu povo, Senhor, poupa a nossa cidade, Deus, pelo teu povo, Senhor, poupa o estado do Espírito Santo, pelo teu povo, Senhor, poupa o Brasil, ó Deus, pelo teu povo, poupa a humanidade, Senhor, em nome de Jesus, venha ao nosso socorro e sê conosco nesse tempo, ó Deus, acolhe em teus braços aqueles que se renderam a ti nessa noite, te aceitando como único e suficiente Salvador, ó Jesus, aqueles que se reconciliam, ó Deus, aqueles que estão se santificando, estão se avivando, ó Deus, acolhe, ó Deus, em teus braços, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com a igreja do Senhor, espalhado por toda a terra, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Obrigado a vocês, queridos irmãos, que proporcionaram a realização deste culto. Obrigado também a Juliana, que está lá cuidando da filmagem, da gravação. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.